Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais uma live, mais um vídeo para falar de cabelos loiros. Eu sou Lauro Soares, sou cabeleireiro e ajudo cabeleireiros a fazer loiros perfeitos com facilidade e aumentar o seu faturamento. E o tema de hoje é como esfumar a raiz das mechas sem medo de errar. Porque muitos cabeleireiros não apagam as mechas, porque têm medo de escurecer demais. Muitos também não apagam porque não sabem a maneira correta, tem medo, não sabe os tons, ou foi apagar uma vez e realmente escureceu demais e a cliente não gostou, deu ruim, você teve que refazer as mechas, deu mais trabalho ainda. Então desistiu de apagar as mechas simplesmente, ou porque a cliente gosta do loiro saindo lá grudado na cabeça da raiz e você tem medo de apagar porque tem medo de escurecer esse loiro e ele não sair mais grudado da raiz. Então eu estou tentando mudar, falar esfumar ao invés de apagar. E o que é esfumar essa raiz? Esfumar a raiz é criar um outro tom, é criar um tom intermediário entre o tom natural da cliente ou o tom de base, porque pode ser um cabelo colorido, e a mecha que está no cabelo. Então imagina que você tem um fundo mais escuro, a mecha loira desde a raiz, pode ser desde a raiz. E para essa mecha não ficar tão marcada, para você não ver de onde ela sai lá da cabeça da cliente, não ver os riscos da mecha, você cria um esfumadinho, uma sombra, e para você saber como que vai, ou explicar melhor para a cliente, é só você colocar a mão da cliente, ó. Quando a gente coloca a mão da cliente, geralmente tem uma luz aqui em cima, no salão, e faz uma sombrinha aqui. E você mostra, olha isso aqui, ó, vou fazer um sombreadinho próximo ao couro cabeludo, para a mecha ficar mais natural. Então você coloca ali um tom de cabelo intermediário entre o tom da cliente, que está o cabelo da cliente, e o tom das mechas, para criar uma transição de cor, para esse cabelo sair um pouquinho mais escuro, não é escuro demais, um pouquinho mais escuro, próximo ao couro cabeludo e vir ficando cada vez mais claro na ponta. Quando você olha uma mecha independente, se está muito escura ou menos escuro, porque tem cliente que gosta realmente dessa mecha, desse esfumado um pouco mais escuro e até um pouco mais longe também, gosta da mecha um pouco mais longe do couro cabeludo, mas quando você olha uma mecha e essa mecha está mais escura na ponta do que na parte de cima, isso está errado, não existe mais. Isso é feio, é demodê e é um erro. O cabelo sempre vai ter que ser um pouco mais escuro próximo à cabeça e um pouco mais claro na ponta. Talvez possa até ter o mesmo tom de cima até embaixo, mas nunca mais escuro na parte de baixo. A não ser que seja tons fantasia. Assim, vai passar um rosa mais escuro na parte de baixo, vai passar uma outra cor na parte de baixo. Mas falando de cabelo loiro, ele sempre vai ter que ser um pouco mais claro na ponta, nem que seja levemente mais claro na ponta. Esse é um cabelo atual, pode ser que daqui 20 anos isso não seja mais moda, mas isso já vem há alguns anos usando assim e tá difícil sair de moda, porque chegou num consenso que esse cabelo fica mais bonito, mais próximo ao cabelo natural. E também esse cabelo que é sempre um pouco mais escuro na raiz demora mais para precisar fazer o retoque. Ah, mas se demorar para fazer o retoque, eu vou deixar de ganhar dinheiro porque a cliente vai demorar para voltar no salão? Não, eu não vou deixar de ganhar. Eu vou ter um cabelo lindo que vai fazer propaganda por 3 ou 4 meses para mim na rua com um cabelo lindo. Imagina que se você deixa um cabelo sem fazer essa matização, pensando que essa esfumadinha na raiz, imaginando que a cliente vai crescer um pouquinho, já vai ficar feia, ela vai ter que voltar no salão. Primeiro que ela vai ficar meio chateada que vai ter que ficar retocando toda hora. Segundo, vai detonar mais o cabelo da cliente, porque ela vai ter que ficar fazendo muitos reflexos, muitas luzes, muitas mechas, uma em cima da outra. Ou ela vai ficar 4 meses sem voltar no salão, que é o que acontece com aquela marca do cabelo escuro e aonde começa a mecha. Então ela vai ser uma propaganda negativa do meu trabalho, porque ela vai ficar 4 meses na rua e as pessoas vão ficar olhando ela e dizer, nossa, tá legal, tá muito marcada a mecha. Quando você faz essa transição de cor, de esfumar a raiz perfeita, esse cabelo fica bonito 3 ou 4 meses, quiçá 5 ou 6 meses se for uma morena iluminada, que demora mais para
retocar as mechas. E a cliente fica feliz, porque ela demora mais para retocar, e ela continua com o cabelo bonito durante todo esse tempo fazendo o meu comercial. E isso não é bom? Isso que nos traz mais clientes novas. É isso que me traz mais clientes novas para dentro do salão e me ajuda a aumentar o meu faturamento sempre. Estava falando sobre isso, esfumar ou apagar. Então vamos tentar falar a palavra esfumar, porque apagar dá a impressão que você vai apagar de vez, que vai apagar 100%, como apagar a luz. Sabe, apagou a luz, ficou escuro. Então, é criar uma sombrinha, é dar uma esfumadinha, porque a palavra assusta menos, tá? Essa coisa de apagar, eu vejo cabeleireiros, até alguns colegas falando em algumas lives, às vezes algumas informações meio equivocadas. Tem cabeleireiros que falam assim, olha, mais ou menos faz uns 5 anos que começou a apagar a raiz. Não, gente, faz muito mais. 20 anos atrás, eu não sei quando começou, tá? Mas 20 anos atrás, quando eu trabalhava em São Paulo, já se apagava a raiz. A gente já fazia esse processo de dar essa esfumadinha, né? Vamos falar esfumar a raiz. Isso é uma coisa que a gente já fazia no salão em São Paulo. Ainda não eram em todos os salões, isso era uma prática dos salões grandes em São Paulo. E depois, porque normalmente é assim, os cabeleireiros dos salões grandes, às vezes têm oportunidade de viajar, trazem novidades para as clientes, e essas novidades vão sendo passadas para outros colegas, outros amigos, outros cabeleireiros, e vai sendo difundida. Mas geralmente, assim, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, as capitais que tem salões, Porto Alegre, que tem salões grandes, Curitiba também, várias capitais que geralmente tem salões grandes. Eu sei que também tem cidades pequenas com salões grandes, mas geralmente essas cidades que os cabeleireiros viajam muito e trazem essas novidades. E depois isso vai se difundindo cada vez mais para cidades menores do estado. Então, até chegar à grande massa, talvez tenha chegado 5 anos atrás ou 10 anos atrás. Mas a gente já fazia isso 20 anos atrás e isso já era considerado bonito. E porque chegou à conclusão que as mulheres mais exigentes gostavam mais de um cabelo assim. E depois, claro que as técnicas foram sendo cada vez mais aprimoradas. Os tons, as colorações também, que a gente usava na época. Hoje a gente usa outras, mas isso a gente já usa há bastante tempo. Nem um cabeleireiro que cobra um preço alto e a cliente que gosta de um serviço e que paga mais por esse serviço, nem uma mecha de um cabeleireiro desse vai sair sem apagar a raiz, você pode ter certeza. Então, quando você apaga a raiz, você agrega valor ao teu trabalho. Se eu esfumar a raiz, eu vou ter um loiro mais perfeito. Eu vou conseguir agregar mais valor ao meu trabalho. Eu entregando um cabelo mais perfeito, a cliente não se importa de pagar um pouco mais, porque ela quer qualidade. A cliente procura qualidade. E qualidade tem um outro valor. Talvez uma mecha simples tenha um preço, mas uma mecha que você faz com técnica, que você esfuma a raiz, que você matiza no tom certo, que você não danifica tanto o cabelo da cliente, que você use bons produtos, se preocupe com a qualidade dos fios, ela não é vista pelo preço, é pelo valor que você entrega. Quando você entrega valor, você pode ter um preço realmente mais alto que o seu vizinho, que continua fazendo aquela mecha com touca. Quem gosta de fazer com touca, não quero que pare de fazer com touca, mas eu acho que você tem que fazer com papel também, que o papel te dá mais possibilidades de criação e de usar mais técnicas diferentes também, e para deixar o cabelo do seu cliente cada vez mais bonito e poder variar também, mais do que a touca. Todo mundo que faz touca, mas eu faço bem com touca, fica bonito, beleza. Mas fala aí para mim, a parte de trás aqui, ó, sempre fica um pouco mais escura, né? Não adianta me dizer que você vai puxar mais e que vai ficar mais loiro, porque não fica. E para fazer a mecha mais iluminada na frente, como que faz com a touca? E quando fica uma marquinha ou outra aqui, onde tem os cabelinhos mais curtos também, que às vezes acontece. Daí você tem que apagar a raiz, mesmo trabalhando com touca, tá? Mas se você trabalha com papel, o trabalho fica mais artesanal e isso tem um valor. Quando você faz o esfumadinho na raiz, tem outro valor. Quando você matiza o cabelo, tem outro valor. E a cliente paga mais
por isso, porque ela quer qualidade, ela reconhece a qualidade. Ela reconhece a qualidade quando ela posta uma foto e as amigas falam, nossa, ficou lindo. Ela vai dizer, mesmo que ela achou um pouco caro, ela vai pensar assim, valeu. Quando o marido faz um elogio para ela, quando o namorado faz um elogio para ela, quando a amiga elogia o cabelo dela, aí é porque ficou bom, porque você sabe que a amiga não é de elogiar, né? Não tem uma lenda que mulher não elogia muito mulher, fica meio assim. Quando a mulher elogia outra mulher é porque o negócio está bom de verdade. Bom, vocês fiquem ligados aí, que eu vou dar uma amostra no final. E se você tem algum outro amigo que você, uma amiga cabeleireira que você acha que deve ver essa live, ver como se apaga o cabelo, que eu vou mostrar na prática para vocês no final da aula, já já. Tem um aviãozinho aí embaixo, você envia para sua amiga, ou coloque o nome dela nos comentários para ela poder assistir. Então marca as amigas aí. Os meus alunos sempre têm receio, não é só você aí que tem medo. Muita gente tem medo de esfumar a raiz e escurecer o cabelo demais. Sempre que eu vou dar aula, os meus alunos comentam desse medo de escurecer demais ou que já passou por uma experiência. Eu também já passei por essa experiência de usar um produto e o produto que eu usava sempre, que eu estava acostumado. O que aconteceu? Mudou a fórmula. Ele mudou a forma, mudou a embalagem. Geralmente, quando o produto muda a embalagem, a gente tem que ficar atento, porque às vezes também muda a fórmula. E o cabelo ficou um pouquinho mais escuro. Então, o excesso de confiança às vezes nos atrapalha. Mesmo a gente sabendo fazer e que aquele cabelo fica sempre, talvez 5 minutos, é bom ficar em cima de olho no cabelo para não correr esse risco e realmente escurecer demais. Eu não posso fumar a raiz, largar o produto na cliente lá e ir tomar um café para depois voltar. Mesmo que eu imaginar, vai ficar 5 minutos, porque no fim eu esqueço, toca o telefone, alguém te manda um WhatsApp, alguém te chama na recepção, quando você viu, passou 8 minutos. Esses 3 minutinhos a mais escureceu demais. Então é um trabalho que você fica em cima da cliente, do começo ao fim, para não ter erro no final. Eu recebo alguns directs, algumas dúvidas de alguns cabeleireiros que sempre questionam algumas coisas e eu gosto disso. Eu tenho algumas aqui. Fui apagar e escureceu demais. Se escureceu demais é porque teve alguma coisa errada. Se escureceu demais, talvez é porque o tom escolhido foi errado. Se escureceu demais, pode ser que a cliente tenha feito uma progressiva no dia seguinte e daí no dia ela vai fazer a mecha, ou no mesmo dia vai fazer a mecha, o cabelo vai absorver mais e vai escurecer demais. Se escureceu demais, você usou um tom inadequado, muito escuro. Por isso, a gente precisa estudar e estar preparado para fazer o cabelo da nossa cliente. A nossa cliente, ela tem que ser atendida com maestria. Eu não posso usar a cliente de cobaia para aprender a esfumar um cabelo quando eu ainda não estou preparado. A cliente chega no salão, eu tenho que estar 100% preparado para entregar um trabalho de qualidade para ela. E daí eu consigo agregar valor e cobrar um preço mais alto. Eu nunca posso fazer minha cliente de cobaia. Se eu quiser, eu faço uma conhecida, uma amiga, uma filha, uma sogra. Fazer a sogra de cobaia é legal. Porque daí escurecer um pouquinho, você faz sogrinha, perdoa, faz um bolo para a sogra e tá tudo certo. Mas a cliente não, a cliente está pagando por um serviço e que ela vai te procurar porque ela acredita que você é capaz de fazer um cabelo incrível nela. E é isso que ela está contando. Ela está contando que vai sair de lá linda. Então você tem a obrigação de estar preparado, de estar preparada para entregar esse serviço que a cliente está procurando. Quando a cliente chega com uma foto e eu olho para a foto e eu acho que eu não sei fazer igual, eu estou despreparado. Então eu preciso estudar mais. Se eu estou usando a mesma técnica de mechas há 10 anos, eu estou despreparado. Porque hoje já tem técnicas melhores e diferentes. Se eu estou usando a técnica então há 20 anos, poxa, tem que levar um puxão de orelha e estudar. Porque tem técnicas mais modernas. E você acha que são mais complicadas? Não são! Os jovens não gostam de coisas complicadas, gostam de coisas rápidas e descomplicadas. E é assim que funciona. E as clientes também não querem passar o dia no salão, querem sair do salão o mais rápido possível. Então as técnicas mais novas, elas parecem difíceis para quem não sabe fazer, porque elas são mais fáceis.
são mais fáceis e mais rápidas de entregar um cabelo loiro perfeito. Vou gastar muito produto. Eu vou gastar um pouquinho mais de produto, 1/3 de um tubo ou meio tubo para fazer uma esfumadinho na raiz. Normalmente 1/3 de tubo dá para fazer esse esfumado. Quanto custa 1/3 de um tubo? Pensa aí comigo, da coloração que você usa. Se você fizer um loiro muito mais bonito, quanto você pode cobrar mais esse cabelo? Talvez o dobro do que você cobra hoje. Então, você vai gastar um pouquinho mais, vai gastar 1/3 de um tubo de coloração, mas você vai dobrar o seu preço, talvez, que vai agregar valor e que você vai conseguir ganhar muito mais lucro. Então, você não vai ter prejuízo, você vai ter lucro. Você não pode gastar realmente mais produtos que você, fazendo uma mecha diferenciada da que você fazia antes, onde você vai conseguir fazer um cabelo, vai estudar. Então você vai fazer um cabelo mais bonito, vai usar técnicas mais modernas, você vai gastar produto para esfumar a raiz, você vai usar mais produto para matizar esse cabelo e você não pode continuar cobrando o mesmo preço, senão você vai ter prejuízo. Você tem que subir o preço sem medo e explicar para cliente: meu preço subiu, porque agora eu fiz um curso de especialização e agora eu estou trabalhando assim, 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 e antes eu fazia este cabelo aqui em você e agora eu vou conseguir fazer este cabelo aqui em você. E ela vai pagar mais por isso, você pode ter certeza. E ela vai ver o resultado. E a cliente que gosta de você vai ficar feliz também por você, vai reconhecer. Quantas clientes viajam da sua cidade, às vezes, para ir para uma outra cidade maior ou para ir até a capital fazer cabelo com um cabeleireiro fodão, com perdão da palavra, mas é isso aí, e paga 3, 4, 5 vezes mais para esse cabeleireiro do que paga para você. Aí ela volta toda envergonhada e fica mais um ano fazendo com você. Aí daqui um ano ela quer dar um tchan, vai lá no cara, ferrado de novo, fazer com ele e não chora para pagar. Por que essa cliente vai ter que viajar 1 hora, 2 horas, 3 horas para ir lá naquele salãozão fazer o cabelo se você for especialista e entregar esse mesmo cabelo para ela, cobrando muito menos? Mesmo que você cobre o dobro, eu tenho certeza que vai ser muito menos do que ela pagou lá. E lá ela não chora para pagar. E de repente na tua cadeira ela chora ou nem chora. Você que acha que ela vai chorar e cobra muito menos do que você merece. Minhas clientes querem o cabelo grudado na raiz. Eu escuto muito isso. Eu não posso esfumar, minha cliente gosta de ser loira desde a raiz. E eu acho bonito loiro desde a raiz também, e também acho mais longe da raiz, dependendo da situação. Mas o cabelo que é loiro desde a raiz, ele pode sim ser esfumado com um tom claro, não tão escuro. Fazer um esfumado bem discreto. Mesmo a minha cliente que é muito loira e que fala para mim, eu tenho só 2 clientes que não gostam de escurecer a raiz, que não gostam nem de esfumar, que tem medo de escurecer. Mesmo nessas clientes eu passo um tomzinho bem discreto, bem rapidinho, só para dar uma quebradinha assim naquele claro, perto do couro cabeludo, e que o cabelo continua muito loiro até o couro cabeludo, grudado na cabeça, mas ele tem um sombreadinho bem sutil. Mesmo nessa cliente eu faço, porque eu acho que fica mais perfeito. Mesmo algumas técnicas que às vezes não exigem que esfume a raiz, porque ela não fica marcado próximo à cabeça, ela não é listrada, não é riscada. Eu gosto de dar essa escurecidinha bem sutil próximo à cabeça, porque eu gosto. Isso é uma coisa minha, tem técnicas que realmente não precisam. Mas eu gosto, eu acho que fica um trabalho mais caprichoso. Usar a cor errada não adianta eu matizar a raiz e usar o tom inadequado para o que eu preciso, porque se eu usar o tom inadequado, eu vou escurecer demais ou de menos. Eu preciso saber qual tom usar. E qual tom que eu vou usar? Bom, se eu tenho uma cliente com fundo numa altura de um 6, eu vou fazer o esfumadinho da raiz com 6. Tem alguns cabeleireiros que gostam de fazer com 6/1. Eu não gosto desse 1, porque eu acho que às vezes ele chumba um pouco, não tem necessidade, dependendo da marca da coloração que você usa. Se a marca da coloração que você usa, ela te entrega uma cor, um 6
natural, ainda é um pouco quente, você pode pôr o 6.1. Se você for usar uma coloração da Vela ou da L'Oréal, não precisa esse 1, você pode usar só um 6. Se o fundo da cliente for na altura de um 7, independente do tom da mecha, se for loiro claro, loiro claríssimo, platinado, eu vou usar um 7, que é o mesmo tom do fundo do cabelo da cliente. Se a cliente, por acaso, tem um fundo 6, mas ela gosta do fundo desse esfumado um pouco mais escuro, eu vou usar o quê? O 5? Não, o 5 tem muito pigmento vermelho na formulação. Então eu vou pegar o 6 mais 4. 6 mais 4 vai dar 5? Quase, ele vai dar um 5 escuro mais fechado, porque o 4 predomina. Então se a cliente quiser um fundo um pouquinho mais escuro, eu vou misturar o 6 com o 4. Partes iguais. Partes iguais, porque se eu quero mais escuro, eu vou pôr partes iguais, porque senão eu uso 6, eu não preciso do 4. Com emulsão, sempre, ó. Emulsão, nunca com a X, de 5 ou 6 volumes. 5 ou 6 volumes sempre. Parece 2-0 aqui, é um nu. 5 ou 6 volumes. Se eu usar 10 volumes, eu vou revelar o fundo de clareamento desse tom da cabeça, do tom da raiz do cabelo. Ele vai abrir e vai ficar avermelhado, vai esquentar. Então, não posso usar 10 volumes de jeito nenhum. Vai abrir o fundo do cabelo natural, ou mesmo que tiver coloração, pode ser que esquente por causa do próprio calor da cabeça. Então, sempre emulsão de 5 ou 6 volumes. Tem cabeleireiros que indicam 8. Eu prefiro só até o 6. O 8 eu já acho forte. Então, 5 ou 6 volumes. Estou falando de volumes, não de porcentagem. Não estou falando de 6%. 6 volumes. Partes iguais para matizar, para fazer esse esfumado na raiz. Não é 1 por 1,5, não é 1 por 2. Partes iguais. No cabelo úmido, depois que você enxagou as mechas, você pode fazer isso no lavatório mesmo ou voltar para a cadeira para fazer isso na cadeira. Isso é uma questão de gosto pessoal, dependendo da minha pressa eu faço no lavatório, e se for um cabelo muito claro eu prefiro fazer na cadeira, que eu consigo trabalhar melhor com a cliente sentada do que com a cliente com a cabeça para cima, assim, lá no lavatório. Então eu prefiro trazer a cliente para a cadeira para fazer esse cabelo, que eu preciso ter esse cuidado para não escurecer demais esse loiro clarinho, que eu vou passar só um dedinho da raiz. Quando é uma morena iluminada não tem problema passar um dedinho e meio ou até 2. Quando é uma super loira é um dedinho, e às vezes o lavatório é meio chato de fazer isso, com todo esse cuidado. Então eu faço na cadeira, tá? Então eu vou usar o mesmo tom do fundo normalmente. Tem algumas outras variações, mas para quem não está acostumado, o melhor é usar o mesmo tom do fundo da cor que tá o cabelo, tá? Para criar esse tom de transição entre o fundo e a mecha. Então, use o mesmo tom do fundo. No meu curso, eu tenho um curso de mechas que eu ensino algumas outras variações, mas hoje nós vamos se atentar aqui, porque eu acho que vai ser o mais comum e o mais fácil para todo mundo trabalhar. Então vamos começar? Eu estou aqui com a minha modelo. Essa modelo ela tem o cabelo castanho, esse cabelo é sintético, então eu quero mostrar a técnica e não o resultado, até porque não daria tempo de esperar o resultado, lavar, voltar, secar, ia ficar uma live muito longa. E eu quero me atentar aqui que você veja a técnica de como fazer. Então eu sei que todo cabeleireiro é criativo e tem muita imaginação. Então você imagina aí na sua cabecinha que eu estou com uma loira na minha frente, tá? Ela não é loira, mas faz de conta que ela é. Como é uma aula técnica, mas para você saber dos tons e ver como fazer,
não tem necessidade de eu ter uma loira aqui para mostrar isso para vocês agora nessa live. Eu quis falar bastante sobre esse esfumado na raiz com vocês, porque muito cabeleireiro eu sei que chega aqui e quer ver já. Ah, eu quero ver, faz logo, faz logo. Depois não entende o que eu estou fazendo. E depois não entra na cabeça, não consegue gravar. Então tem que falar para vocês conseguirem gravar e entender. Então eu vou dividir o cabelo. Para fazer treino de mecha, de tudo, eu uso máscara. Isso aqui não é pó descolorante. Eu estou passando uma máscara branca. Normalmente isso aqui, vamos supor que eu estivesse com uma loira e utilizando um tom número 6. Como eu estou com o cabelo escuro e eu quero que vocês enxerguem, eu estou com uma massa branca, que é uma máscara, tá? Para vocês verem melhor. Então eu vou dividir o cabelo e eu vou aplicar 1 centímetro. Se for um cabelo super loiro, meio centímetro. Para ficar mais fácil, o cliente inclina a cabeça para frente. Porque daí o cabelo vai ficar mais rente da cabeça e eu vou conseguir trabalhar só a raizinha. Esse começo, o cabelo às vezes, quando ele é ondulado, quando tem volume, ele sobe. E quando eu vou aplicar, ele gruda no pincel e vem. Então este comecinho, ó, eu seguro para eu conseguir colocar só na raizinha. Se tiver dúvida, levante e coloca. Normalmente, esse cabelo não passou, porque ele é sintético. Normalmente o cabelo natural se aplica aqui em cima e ele já vai para a parte de baixo. E eu vou dividir de meio em meio dedo. E vou aplicar só 1 centímetro ou meio centímetro da raiz. Para que esse cabelo não venha junto, eu tenho que ter um pincel novo. Pega um pincel novinho. Quando o pincel tá velho, ele fica todo arreganhado assim, e você vai aplicar o produto e ele puxa o cabelo junto. E aí eu não consigo passar só um meio dedinho ou um dedinho da raiz, tá? Meio centímetro ou 1 centímetro da raiz. Daí eu tenho que ficar segurando assim, ó. Esse cabelo ele já secou um pouco. O cabelo que está mais úmido, ele já para mais para baixo. Então vamos fazer de conta que eu estou aqui com uma loira aplicando um 6 com emulsão. Vamos botar aí 25 gramas de um 6 e 25 gramas de emulsão de 6 volumes. E eu vou subindo de meio em meio centímetro. Se você demora muito para fazer isso, a parte de baixo vai ficar muito escura. Então eu posso fazer isso em 2 etapas. Dividir de orelha a orelha, a parte de trás e a parte da frente. Esse orelha a orelha, ele pode ser meio na diagonal, tá? Ele pode ser mais assim, ó. Porque a parte de trás às vezes tem muito mais cabelo que a parte da frente. Então eu já divido mais ou menos no meio, um pouquinho para trás da orelha, na diagonal. Faço a parte de trás. Deixo dar o tempo que tiver que dar. Normalmente são 5 minutos, mas em alguns casos eu deixo 2, 3, 10, se a cliente gostar mais escuro. Tempo básico, 5 minutos. Mas fique de olho para não escurecer demais. Quando você não está acostumado a fazer isso, deixa 2 minutos, tá? É o conselho que eu dou. Quando você deixa 2 minutos, você vai ver que escureceu um pouquinho, mas não escureceu demais. E você fica mais segura para trabalhar sem escurecer demais. E daí você começa a pegar mais segurança e ver. Daí você começa a deixar 3, até você deixar 5. E para sentir também aquela cliente que não está acostumada, que ela está acostumada com o cabelo loiro desde cima, para ir introduzindo isso aos poucos. E não assustar ela também.
porque ela também vai perceber a diferença e talvez se ficar um pouquinho mais do que 5 minutos fique muito escuro, e daí ela não vai gostar e vai sair chateada com você do salão. Então, tem uma dica valiosa para você. Quando a cliente mostra uma foto que tem esse fundinho mais escuro, a raizinha apagadinha, a raizinha esfumadinha, e pede e fala que gosta, eu quero assim, ó, e tá muito escuro, bem escura a raiz, né? Bem diferente do que a sua cliente às vezes costuma usar, você deixa menos, no meio do caminho. Nunca deixa tão escuro como na foto. Porque a cliente olha na foto e acha a coisa mais linda. Na foto tem uma modelo linda, na foto tem uma iluminação linda, a foto tá tratada, a modelo tá maquiada e ela acha aquele cabelo lindo. Só que ela tá acostumada com cabelo loiro desde a raiz. Se você escurecer demais a raiz, ela vai estranhar. Pode ter certeza. Então você deixa menos. Por isso que eu falo, deixa 2 minutinhos, só dá aquela esfumadinha bem suave. E depois você deixa um pouquinho mais, vai. Se ela gostar, da próxima você fala, você gostou? Você quer igual ou quer um pouquinho mais escuro? E daí você vai introduzindo isso aos poucos. Porque eu sei que é difícil mudar a cabeça de uma cliente que está acostumada a ser super loira desde a raiz até as pontas, e de uma hora para outra você chega lá com uma técnica nova querendo escurecer a raiz da cliente. E ela pode realmente estranhar e não gostar e você perder a cliente. Então eu vou fazer esse mesmo processo de meio centímetro até o topo da cabeça. Vou esperar o tempo de pausa. Eu não vou fazer aqui porque agora seria igual, para não ficar cansativo e uma live chata também mostrando a mesma coisa até lá em cima. Vai ficar muito demorado. Então fiz até aqui. Seria até aqui na parte do topo, a parte de trás, tá? Ó. Até aqui. E essa parte da frente faria por último. Depois que passou 2 ou 5 minutos, o tempo que você quiser deixar agir, eu vou dividir esse cabelo com um pouco... Daí não precisa ser de meio dedinho, pode ser de 1 em 1, tá? E já agiu. Vamos imaginar que já escureceu. Eu vou pegar um borrifador com água e vou dar uma borrifadinha para umedecer de novo o cabelo, porque ele já secou. Mas eu vou deixar ele bem molhadinho, ó. Joguei bastante água, não é pouca não. E eu vou pegar um pente com os dentes mais largos. Por que que eu gosto desse pente? Porque eu também fazia com esse pente. E eu preciso puxar um pouquinho esse produto. E eu vou fazer isso aqui com pente reto. Não é com pente deitado, que não é para ele puxar. Se eu deitar o pente, ó, eu vou puxar muita tinta. Eu vou puxar muita coloração para a ponta. Então o pente ele é reto, que daí ele dá uma puxadinha de leve, mas ele sumiu. Eu vou até lá embaixo. Eu não posso parar aqui no meio. Se eu parar aqui no meio, eu vou ter uma mancha aqui no meio. Então o pente, ele desliza até a ponta. Ó, divido mais uma vez, borrifo a água. Parece demorado, mas é rápido, gente. Ó. E eu vou puxar, tá? Se o cabelo for fino, eu posso até usar esse pente. Se o cabelo for mais grosso, eu vou usar um pente com os dentes mais largos para ele não puxar a tinta demais. Se eu puxar demais, eu vou escurecer até a ponta. Então a ideia é eu passar esse pente reto para baixo, que ele vai dar só uma puxadinha e vai... E na ponta o produto não chega, o produto vai parar no meio do caminho. Ó. Então o produto ele vem vindo e morre, ele não vai até a ponta não. Molho bem e faço a mesma coisa. Ó, pente reto e passo. E deixo mais 1 ou 2 minutos, dependendo de quanto você quer que escureça. Você pode fazer 2 e 2, ou você pode fazer 5 minutos na raiz, mais 5 minutos desse jeito aqui. E, às vezes, dependendo do tom, eu vou enxaguar, vou fazer a parte de trás, vou enxaguar e depois eu faço a parte da frente. Dependendo do tom que eu quero, a mecha, se não for tão clara, se eu tenho uma morena iluminada, eu não preciso usar um matizador na ponta ou um tonalizante. Eu pego essa ponta lá no lavatório e emulsiono
com esse mesmo 6 que está aqui na raiz, que ele já vai dar uma esfriada no tom da mecha e já vai ficar com um tom bonito. Se eu tiver uma mecha, uma morena iluminada, que vai ser uma mecha na altura de um laranja, ou um laranja amarelado, ou um amarelo, que é a altura de um 6, um 7, um 8, eu posso fazer isso, emulsionar, e já aproveitar esse mesmo produto que eu usei na raiz, que pode ser coloração ou pode ser tonalizante. Eu posso fazer isso com tonalizante e emulsão ou com coloração. Eu prefiro fazer com coloração, mas eu já vi colegas fazer com tonalizante e também dá certo. Eu acho que a coloração, quando a gente dilui a coloração, tem gente que, mas a coloração vai mudar o tom da cliente, se a cliente tiver cabelo natural. Não vai mudar, porque a coloração ela é diluída com a emulsão de 6 volumes. Por isso que ela precisa ter só 6 volumes. Porque os 6 volumes não têm o poder de abrir a escama suficiente, fazer a coloração, entrar lá dentro e mudar a cor do cabelo. Ela vai só dar um banho de tinta, vai ficar mais superficial, porque eu vou diluir essa coloração, ela vai ficar mais fraquinha. Se eu usar 10 volumes, ela já vai revelar mais. Se eu usar 20, daí ela vai mudar a cor. Daí ela já vira uma coloração. Mesmo que eu for fazer com emulsão, se eu usar 10 volumes, ele vai abrir um pouquinho o fundo e vai revelar o fundo de clareamento. Como ele vai abrir só um pouquinho, ele vai revelar o vermelho. Não vai ficar aquele fundinho perto da cabeça avermelhado. Então eu preciso usar 6 volumes, o mais fraquinho mesmo, tá? Pode ser coloração ou emulsão. E eu vou fazer isso até a parte de cima. E a parte da frente? Bom, parte da frente é quase a mesma coisa. Essa parte da frente, gente, eu vou sempre separar como é uma tendência. Hoje pode ser que mude, mas é uma tendência todo o cabelo ser levemente mais claro na frente ou muito mais claro na frente. Não é que, na verdade, não é nem muito mais claro. É ter mais quantidade de mecha na frente. A gente capricha mais na frente, na quantidade de mechas, porque as clientes querem a frente um pouco mais iluminada. E isso é uma tendência forte. Então, vai ser um pouquinho diferente da parte de trás. Porque se eu for deixar 5 minutos, eu vou ter a raizinha escura desde a parte da frente. Se vocês repararem os cabelos da moda, ele tem essa frente toda um pouquinho mais clara, um pouquinho mais iluminada. Então, eu vou pegar essa frente, mais ou menos um dedinho, e eu vou reservar esse um dedinho e deixar para fazer depois. Então, se eu for deixar 5 minutos no restante do cabelo, se eu quiser a raiz bem esfumadinha, na frente eu não vou fazer ainda. Eu vou aplicar daqui para trás e vou deixar esse dedinho que eu separei aqui na frente sem tocar. Ele é sagrado, porque senão ele vai escurecer demais. E eu quero ele mais iluminado. Então eu vou fazer toda essa parte aqui para trás também, aplicando na raizinha o produtinho, só na raizinha. Vou deixar agir 2 ou 5 minutos, vou molhar, vou passar o pente para trás. Na hora que eu passar o pente para trás, eu vou deixar só mais 1 ou 2 minutinhos. Daí eu venho e aplico na raizinha bem pequenininha aqui na frente. Mesmo que eu queira mais escuro na raiz, mais a raiz maior e vá passar o produto, vamos supor, 2 dedos da raiz, para deixar a raiz mais escurona. Eu vou esperar um pouco, o tempo de pausa para passar na frente. Daí eu vou molhar o cabelo, vou dar essa puxada com o pente. Ó, como o produto ele não desce todo, ele só sai, é só para não ficar aquela marca, sabe, gente? Só para tirar a marca ali, ó. E daí eu vou aplicar só na raizinha, zinha. Eu quase que nem faço assim com o pincel, eu quase que só faço assim, ó. Só para depositar o produtinho
e não ter perigo de passar de meio dedo ou de um dedo aqui na frente de jeito nenhum. E a parte de cima eu deixo por último. Eu faço isso nas duas laterais e depois eu vou para a parte de cima. Porque eu quero essa parte de cima só um esfumadinho bem leve. Eu só não quero que fique o loiro marcado na testa, mas eu quero o loiro desde aqui de cima mesmo. Vocês podem ver que os cabelos estão bem esfumadinhos aqui e a mecha é quase na raiz, mas ela não fica na raiz. Eu vou fazer a mesma coisa dos dois lados. E aqui também vou dividir no meio e depois eu vou aplicar só um dedinho. E esse pouquinho que eu vou aplicar aqui, ele vai ficar... Bom, eu não apliquei do lado de cá, né? Mas já que eu apliquei lá. Ele vai ficar só um minutinho. Um minutinho e meio, já deu. É o tempo de agir esse daqui que eu dei essa puxada, ó. É um minutinho e meio e já deu. Quando deu, se eu não tiver no lavatório, eu faço isso e já corro pro lavatório. Daí eu já vou fazer isso aqui, ó, com o pente, só para não ficar marcado também. Vou pentear e não vou deixar pausa. Só vou pentear. É coisa de deixar uns segundinhos e já é o tempo de eu esquentar a água. Então eu dou essa puxada aqui, ligo o chuveirinho, regulo a água, ajeito a cliente, regulo a água, já é o tempo que já deu e já vou enxaguar. Porque eu quero a frente mais iluminada mesmo, mais clara. Eu quero a frente com maior destaque. E daí sim, normalmente, depois eu vou matizar. Eu faço nessa ordem, mas essa ordem não é muito regra. Eu só faço nessa ordem de matizar, de esfumar a raiz, porque às vezes o próprio produto raiz eu puxo para a ponta e dou essa matizada na ponta. Mas não é uma regra, porque a ordem desses fatores não altera o produto. Por que eu faço assim? Porque eu quero, gente. Porque eu gosto de fazer assim, mas tem cabeleireiro que prefere primeiro matizar o cabelo todo, depois ele vê a necessidade, se tem ou não, de dar essa esfumadinha na raiz. Isso só acontece no meu caso, com as morenas iluminadas. Às vezes realmente não precisa dar essa esfumadinha na raiz, só a matização resolve. Mas às vezes precisa, e quando eu acho que precisa, eu faço isso porque com o próprio produto eu puxo para a ponta e não preciso usar outro produto na ponta, preparar mais produto para a ponta. Mas você também pode fazer ao contrário, tá bom? Bom, e assim, como eu compartilhei essa live aqui com vocês, um pouquinho de conhecimento do que é esfumar a raiz, agora você já sabe como esfumar a raiz da maneira certa. Você já sabe que isso não se faz só há 5 anos, já se faz há mais de 20 anos. Eu faço há 20, mas já se fazia antes, então eu não sei exatamente quando começou, mas já tem mais de 20 anos que se faz isso. Não começou agora. E acredito que você já está pronta para fazer isso também. E eu gostaria de saber o que vocês mais gostaram dessa live de hoje, da dica, se ficou alguma dúvida, alguma sugestão. Então é importante que você se inscreva no canal e comente aqui, deixe um comentário para mim me dizendo o que você aprendeu de novo e o que você gostou. E até talvez o que você não conseguiu entender, que eu vou tentar responder para todas vocês, tá bom? Então eu adoraria saber, se inscreve e deixa um comentário para mim. E compartilha com uma amiga, assim como eu estou compartilhando com vocês, eu gostaria também que você fosse generosa e lembra daquela amiga que tem dificuldade ou que não é boa em mecha, que precisa melhorar. Compartilha com ela, ou que não apaga a raiz, manda esse vídeo para ela ver que talvez seja muito importante para mais alguém, assim como foi para você, tá bom? Eu sou Lauro Soares, sou cabeleireiro e ajudo cabeleireiros a fazer loiros perfeitos com facilidade e aumentar muito mais o seu faturamento.